Seja bem-vindo ao canal. Esse vídeo foi feito baseado na obra de Napoleon Hill, no livro Pense e Enriqueça. Aproveite cada palavra. Pare por um instante e pense com sinceridade. E se o problema da sua vida financeira não fosse a quantidade de dinheiro que entra na sua conta? E se a verdadeira razão pela qual você continua enfrentando as mesmas dificuldades mês após mês estivesse escondida em algo muito mais simples? Muitas pessoas acreditam que a mudança financeira acontece quando recebem um aumento, encontram uma nova oportunidade ou conseguem ganhar mais dinheiro. Mas a verdade é que existem pessoas que ganham pouco e conseguem construir estabilidade, enquanto outras ganham muito e vivem constantemente preocupadas. Isso acontece porque prosperidade não começa quando o dinheiro aumenta. Ela começa quando a clareza aparece. Talvez você esteja cansado de fazer promessas para si mesmo. Talvez já tenha dito várias vezes que no próximo mês tudo será diferente, que vai economizar mais, que vai gastar menos, que vai finalmente colocar as contas em ordem. Mas os dias passam, as semanas passam, e quando você percebe, está vivendo exatamente o mesmo cenário de antes. O dinheiro entra, as contas chegam, os gastos acontecem, e no final sobra apenas a sensação de que você trabalhou muito e avançou pouco. Se isso tem acontecido com você, este momento pode marcar uma mudança importante, porque existe algo que separa quem continua preso no mesmo ciclo de quem começa a construir uma nova realidade. Essa diferença se chama decisão. Toda transformação começa quando alguém para de esperar pelas circunstâncias e assume a responsabilidade de conduzir a própria vida. E é exatamente aqui que tudo começa. Antes de pensar em aumentar ganhos, investir ou alcançar objetivos maiores, existe uma etapa que não pode ser ignorada. Você precisa enxergar a verdade. Pode parecer simples, mas poucas pessoas têm coragem de fazer isso. A maioria prefere continuar imaginando como está sua situação financeira, em vez de descobrir como ela realmente está. E enquanto a verdade permanece escondida, nenhum plano funciona. Por isso, o primeiro passo é extremamente importante. Pegue papel e caneta, reserve um momento sem distrações e comece a olhar para os seus números, não para aquilo que você acredita que acontece, mas para aquilo que realmente acontece. Analise os últimos meses. Observe quanto dinheiro entrou, observe quanto dinheiro saiu. Veja cada pagamento, veja cada compra, veja cada transferência, veja cada despesa que passou despercebida. Talvez você descubra gastos que nem lembrava mais que existiam. Talvez perceba pagamentos automáticos que continuam acontecendo, sem qualquer benefício real. Talvez encontre pequenas despesas que pareciam insignificantes isoladamente, mas que juntas representam uma grande parte do seu dinheiro. Esse momento pode ser desconfortável, porque a verdade nem sempre agrada, mas ela sempre liberta. Enquanto você não enxerga claramente o que está acontecendo, não existe como corrigir a direção. Imagine alguém tentando chegar a um destino sem saber onde está. Não importa o esforço, não importa a velocidade, não importa a vontade. Sem direção, qualquer caminho parece certo. E esse é exatamente o problema de muitas pessoas. Elas trabalham duro, se esforçam, tentam melhorar, mas não possuem uma visão clara da própria realidade financeira. Por isso continuam girando em círculos. A partir de hoje, isso precisa mudar. Você não está fazendo esse exercício para sentir culpa. Você não está fazendo isso para se criticar. Você está fazendo isso para assumir o comando. Porque existe uma diferença enorme entre quem ignora os números e quem decide encará-los. Quem ignora vive reagindo aos problemas. Quem encara começa a construir soluções. E quanto mais cedo você entender isso, mais rápido perceberá que a organização
financeira não é um castigo. Ela é uma ferramenta de liberdade. Cada valor anotado, cada gasto identificado, cada informação registrada, tudo isso está construindo uma visão mais clara da sua realidade. E quando a clareza aparece, algo poderoso acontece. Você para de agir baseado em emoções. Você para de agir baseado em suposições. Você passa a agir baseado em fatos. É nesse momento que a mudança começa a ganhar força, porque ninguém consegue transformar aquilo que se recusa a observar. A verdade é o ponto de partida. A verdade mostra o que precisa ser corrigido. A verdade revela para onde o dinheiro está indo. E a verdade entrega o controle de volta para suas mãos. Então faça esse compromisso consigo mesmo. Não fuja dos números. Não adie essa análise. Não deixe para depois aquilo que pode iniciar uma nova fase da sua vida. Encare sua realidade com coragem. Observe cada detalhe. Entenda exatamente onde você está, porque a partir do momento em que você enxerga a verdade, você deixa de ser apenas alguém que deseja mudar. Você se torna alguém preparado para mudar. Isso faz toda a diferença. Escreva nos comentários: eu escolho encarar a verdade. Porque toda grande transformação começa exatamente aí. Agora que você enxergou a realidade, uma nova pergunta surge. O que está consumindo sua energia financeira sem entregar nada em troca? Muitas pessoas acreditam que seus problemas financeiros são causados por grandes despesas, mas, na maioria das vezes, não é isso que acontece. O que enfraquece a situação financeira de alguém costuma ser um conjunto de pequenas decisões repetidas durante muito tempo. São valores que parecem inofensivos, são gastos que passam despercebidos, são compromissos financeiros que continuam existindo apenas por hábito. E justamente por parecerem pequenos, acabam permanecendo por meses ou até anos. É por isso que o próximo passo exige coragem. Você precisa eliminar aquilo que está retirando recursos da sua vida sem oferecer um retorno verdadeiro. Pense por um momento. Depois de observar seus números, quantas despesas você encontrou que já não fazem sentido? Quantos pagamentos continuam acontecendo simplesmente porque ninguém parou para avaliá-los? Quantas vezes você já disse para si mesmo que iria resolver determinada situação financeira e acabou deixando para depois? A verdade é que muitas pessoas não estão apenas gastando dinheiro. Elas estão permitindo que pequenas perdas aconteçam diariamente sem qualquer controle. E toda perda ignorada cresce com o tempo. Imagine um recipiente cheio de pequenos furos. Mesmo que você continue colocando água dentro dele, o nível nunca aumenta. Não porque falta água, mas porque ela continua escapando. Com o dinheiro, acontece exatamente a mesma coisa. Não adianta se esforçar para ganhar mais se parte dos recursos continua indo embora sem necessidade. Por isso, este é o momento de interromper esse processo. Analise tudo aquilo que pode ser removido, renegociado ou corrigido. Questione cada despesa. Pergunte a si mesmo se ela realmente possui importância. Pergunte se está sendo utilizada. Pergunte se ela contribui para a sua vida ou apenas continua existindo por costume. Você não está sendo radical. Você está sendo consciente. Existe uma enorme diferença entre viver bem e desperdiçar recursos. Viver bem significa usar seu dinheiro de maneira alinhada com aquilo que realmente importa. Desperdiçar significa permitir que ele desapareça sem propósito. E quando você aprende essa diferença, começa a recuperar uma parte importante do controle que parecia perdida. Além disso, existe outro benefício que muitas pessoas não percebem. Cada gasto eliminado representa mais espaço para construir algo melhor. Aquilo que antes desaparecia, automaticamente pode começar a servir aos seus objetivos.
pode fortalecer sua segurança, pode ajudar na realização de metas, pode trazer tranquilidade para momentos inesperados. Tudo começa quando você interrompe aquilo que não faz mais sentido. E existe algo muito importante para entender. Você não está perdendo liberdade ao fazer isso. Na verdade, está conquistando liberdade, porque toda vez que você elimina um desperdício, está reduzindo a influência que decisões impulsivas exercem sobre sua vida. Você deixa de trabalhar apenas para manter gastos sem significado e começa a trabalhar para construir algo que realmente importa. Esse é um ponto de virada. Muitas pessoas passam anos procurando soluções complexas para seus problemas financeiros, mas ignoram correções simples que poderiam gerar resultados imediatos. A mudança não acontece apenas quando você ganha mais. Ela acontece quando você administra melhor aquilo que já possui. Por isso, não subestime este passo. Ele pode parecer pequeno, mas seus efeitos são enormes. Cada valor economizado representa uma escolha. Cada desperdício eliminado representa uma decisão consciente. Cada ajuste realizado fortalece a estrutura da sua vida financeira. E quanto mais forte essa estrutura se torna, mais preparado você estará para os próximos passos. Porque prosperidade não é construída apenas pelo que entra, ela também é construída pelo que deixa de sair sem necessidade. Observe novamente sua realidade. Faça os cortes necessários. Elimine aquilo que não contribui para seus objetivos. Assuma o compromisso de interromper hábitos que enfraquecem sua capacidade de crescer. Você não está retirando qualidade da sua vida, está removendo aquilo que impede sua evolução. E quando esse processo acontece, algo muda dentro de você. Você deixa de ser uma pessoa que apenas reage aos problemas. Você se torna alguém que toma decisões conscientes. Alguém que sabe exatamente para onde seu dinheiro está indo. Alguém que entende que cada recurso possui valor. Alguém que decidiu proteger o próprio futuro. Esse é o momento em que a transformação deixa de ser uma intenção e começa a se tornar uma prática diária. Escreva nos comentários: eu elimino o desperdício e protejo o meu futuro. Porque toda construção sólida começa quando você para de permitir que seus recursos sejam consumidos sem propósito. Agora que você já enxergou a realidade e eliminou aquilo que estava consumindo recursos sem necessidade, surge uma pergunta fundamental: o que deve acontecer com o dinheiro que permanece? É exatamente nesse ponto que muitas pessoas voltam a se perder. Porque cortar desperdícios é importante, mas apenas economizar não é suficiente. Se o dinheiro não tiver uma direção definida, ele encontrará sozinho um caminho para desaparecer. E é por isso que tantas pessoas conseguem melhorar por algumas semanas, mas logo retornam aos mesmos problemas de antes. Elas até organizam as contas, até fazem alguns ajustes, mas nunca decidem claramente qual será o destino de cada valor que recebem. E quando não existe uma decisão antecipada, as circunstâncias passam a decidir por elas. A compra inesperada decide, o impulso decide, a vontade do momento decide, o ambiente decide, e aos poucos o dinheiro volta a escapar. Por isso, o próximo passo é simples, mas extremamente poderoso. Você precisa estabelecer prioridades. Cada valor que entra na sua vida deve receber uma missão. Nada pode ficar sem propósito. Nada pode ficar sem direção. Porque dinheiro sem direção cria confusão. Dinheiro com direção cria progresso. Pense na diferença entre alguém que embarca em uma viagem sem destino e alguém que sabe exatamente para onde está indo. Quem não possui direção pode até se movimentar bastante, mas dificilmente chegará onde deseja. Já quem possui clareza consegue tomar decisões melhores durante todo o percurso. Com sua vida financeira,
acontece exatamente a mesma coisa. O primeiro compromisso deve ser com seu próprio futuro. Antes de pensar em conforto imediato, antes de pensar em desejos passageiros, você precisa reservar uma parte dos seus recursos para construir segurança. Isso não é um luxo, é uma necessidade. A vida muda rapidamente. Imprevistos acontecem, situações inesperadas surgem. E quem não se prepara acaba transformando pequenos problemas em grandes crises. Quando você separa uma parte do que recebe para sua proteção futura, está enviando uma mensagem importante para si mesmo. Está dizendo que seu futuro merece atenção. Está dizendo que sua tranquilidade tem valor. Está dizendo que você não quer viver dependendo da sorte. Depois disso, vem aquilo que sustenta sua vida diariamente: moradia, alimentação, transporte, saúde, tudo aquilo que é necessário para manter sua estrutura funcionando. Esses compromissos precisam estar organizados e protegidos, porque uma base sólida permite que todo o restante seja construído com mais estabilidade. Em seguida, existe outro ponto que não pode ser ignorado: as dívidas. Quando elas existem, precisam receber atenção. Quanto mais tempo permanecem sem solução, maior tende a ser o impacto que causam. Por isso, é importante criar um plano para eliminá-las gradualmente, sem desespero, sem ansiedade, mas com consistência. Cada passo realizado aproxima você de uma situação mais leve e mais equilibrada. E somente depois dessas prioridades é que entram os gastos ligados ao estilo de vida. Isso não significa abandonar momentos de lazer ou deixar de aproveitar a vida. Significa apenas respeitar uma ordem inteligente. Uma ordem que protege aquilo que é mais importante antes de atender aquilo que é apenas momentâneo. Esse detalhe parece pequeno, mas transforma completamente os resultados ao longo do tempo. Porque pessoas que prosperam não gastam primeiro e tentam organizar o restante depois. Elas organizam primeiro e utilizam o restante com consciência. Percebe a diferença? É uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura. Você deixa de agir por impulso e começa a agir por planejamento. Você deixa de viver apagando incêndios e começa a construir estabilidade. A partir de agora, faça um exercício simples. Pegue novamente suas anotações. Observe quanto dinheiro entra todos os meses e determine exatamente qual será o destino de cada parte desse valor. Não espere o mês começar. Não espere os gastos aparecerem. Decida antes. Quando existe uma decisão antecipada, existe muito menos espaço para erros impulsivos. E quanto mais vezes você repetir esse processo, mais natural ele se tornará. Com o tempo, aquilo que hoje exige esforço se transformará em hábito. E hábitos consistentes produzem resultados consistentes. Você não precisa acertar tudo perfeitamente, mas precisa começar, precisa assumir a responsabilidade pelas escolhas que faz. Precisa entender que cada decisão financeira carrega consequências futuras. E quanto mais consciente você se torna, mais controle conquista. O objetivo não é viver limitado. O objetivo é viver com intenção, saber para onde cada recurso está indo, saber por que cada decisão está sendo tomada, saber que existe um plano guiando seus passos, porque quando prioridades são definidas com clareza, o dinheiro deixa de ser fonte de preocupação constante. Ele passa a ser uma ferramenta a serviço dos seus objetivos. Escreva nos comentários: eu dou direção ao meu dinheiro, porque quando cada recurso recebe um propósito, o futuro ouro deixa de ser uma dúvida e começa a ser uma construção. Até aqui você já realizou algo que muitas pessoas passam anos adiando. Você encarou a realidade, eliminou desperdícios, definiu prioridades, mas existe um problema
que costuma derrubar até mesmo quem começa motivado. A confiança excessiva na própria força de vontade. Talvez você já tenha vivido isso. Em um determinado momento, você decide mudar. Faz planos, fica animado, promete para si mesmo que agora tudo será diferente. Durante alguns dias, tudo parece funcionar. Você controla os gastos, acompanha as contas, mantém o foco. Mas então surge uma situação inesperada, um momento de distração, uma compra impulsiva, uma justificativa aparentemente inocente. E pouco a pouco, você volta aos velhos hábitos. Não porque seja incapaz, não porque não queira melhorar, mas porque estava tentando sustentar uma mudança apenas com motivação. E motivação é importante, mas ela não permanece forte todos os dias. Existem dias em que você estará disposto, outros em que estará cansado, dias em que se sentirá confiante, outros em que enfrentará preocupações e dificuldades. Por isso, quem constrói uma vida financeira equilibrada entende uma verdade importante. Não basta depender da disciplina, é preciso criar um sistema. Um sistema funciona mesmo quando você não está inspirado. Ele reduz erros, evita decisões impulsivas, protege seus recursos e ajuda você a permanecer no caminho certo. Pense em uma estrada. Quando existem barreiras de proteção, as chances de sair da pista diminuem. Com suas finanças acontece a mesma coisa. Você precisa construir mecanismos que protejam suas decisões. O primeiro deles é criar uma separação clara entre o dinheiro que será utilizado no presente e o dinheiro destinado à sua segurança. Quando tudo fica misturado, a tentação de usar recursos reservados aumenta. Por isso é importante criar uma estrutura onde aquilo que pertence ao seu futuro permaneça protegido. Esse valor não existe para compras impulsivas, não existe para desejos momentâneos. Ele existe para construir tranquilidade. Ele existe para fortalecer sua segurança. Ele existe para servir como proteção quando situações inesperadas surgirem. E quanto mais consistente você for nesse processo, mais forte essa proteção se tornará. O segundo elemento do sistema é a divisão consciente dos recursos. Muitas pessoas perdem o controle porque tratam todo o dinheiro como se fosse uma única quantia disponível. Mas quando tudo está misturado, fica difícil saber quanto pode ser utilizado em cada área da vida. Por isso, é importante estabelecer limites claros. Uma parte destinada ao essencial, outra para compromissos já assumidos, outra para objetivos específicos, outra para lazer e qualidade de vida. Quando cada categoria possui seu próprio espaço, as decisões se tornam muito mais simples. Você passa a enxergar claramente seus limites. Passa a agir com mais consciência e evita que uma área consuma recursos destinados a outra. Mas existe ainda um terceiro ponto que merece atenção: o uso do crédito. Muitas pessoas tratam o crédito como uma extensão da renda. Gastam hoje acreditando que resolverão a situação depois. O problema é que esse comportamento costuma criar um ciclo perigoso, porque o dinheiro futuro passa a ser comprometido antes mesmo de chegar. E quando isso acontece repetidamente, a sensação de sufoco financeiro aumenta. Por isso, uma regra simples pode transformar sua relação com o crédito. Utilize apenas aquilo que já possui condições reais de pagar. Essa decisão reduz riscos, evita acúmulo de problemas e fortalece sua capacidade de manter o controle. Perceba que tudo isso tem um objetivo muito claro: proteger você de decisões tomadas no calor do momento. Porque uma vida financeira equilibrada não é construída apenas com boas intenções. Ela é construída com estruturas que sustentam boas escolhas. E quando essas estruturas existem, algo interessante acontece. A pressão diminui, a ansiedade reduz, as decisões ficam mais simples. Você deixa de lutar constantemente contra seus próprios impulsos.
e passa a contar com um sistema que trabalha a seu favor. É exatamente isso que diferencia mudanças temporárias de transformações duradouras. Quem depende apenas da motivação avança e recua o tempo todo. Quem cria um sistema continua avançando mesmo nos dias difíceis. Então, faça essa reflexão. Sua organização financeira depende apenas da sua força de vontade? Ou você está construindo mecanismos que protegem suas decisões? A resposta para essa pergunta pode definir seus resultados nos próximos meses, porque quando existe estrutura, existe continuidade. E quando existe continuidade, os resultados começam a aparecer. Você não precisa ser perfeito, precisa apenas criar condições para permanecer no caminho certo. E cada ajuste realizado hoje aumentará sua capacidade de construir estabilidade amanhã. Escreva nos comentários: eu construo um sistema que protege meu futuro. Porque quem cria proteção para suas decisões não vive refém das circunstâncias. Passa a viver com mais segurança, mais clareza e muito mais controle. Você chegou até aqui. E isso já diz muito sobre você. Porque a maioria das pessoas gosta da ideia de mudar. Mas poucas estão realmente dispostas a seguir um caminho de transformação. Ao longo desta jornada, você percebeu que organizar a vida financeira não começa com fórmulas complicadas, não começa com sorte, não começa com oportunidades extraordinárias. Tudo começa quando uma pessoa decide assumir o controle. Primeiro, você encarou a realidade, parou de fazer suposições e decidiu enxergar os números como eles realmente são. Depois, eliminou aquilo que estava consumindo recursos, sem trazer benefícios verdadeiros. Em seguida, definiu prioridades e deu direção ao seu dinheiro. Criou uma estrutura capaz de proteger suas decisões. E agora chega ao momento que transforma a organização em avanço. Porque existe algo que diferencia quem apenas se organiza de quem realmente começa a prosperar. A capacidade de caminhar em direção a um objetivo claro. Sem um alvo definido, até mesmo o melhor planejamento perde força. Sem uma direção específica, a rotina acaba absorvendo toda a atenção. Os dias passam, as semanas passam e o progresso deixa de acontecer. Por isso, o próximo passo é fundamental. Você precisa estabelecer um objetivo para os próximos 90 dias. Não algo distante, não algo que pareça impossível, mas algo concreto, algo que possa ser medido, algo que permita acompanhar sua evolução. Pense por alguns instantes. Qual é a melhoria mais importante que você poderia alcançar nos próximos 3 meses? Talvez seja construir uma reserva inicial. Talvez seja eliminar uma dívida que vem trazendo preocupação. Talvez seja aumentar sua capacidade de guardar dinheiro. Talvez seja simplesmente provar para si mesmo que consegue manter uma nova disciplina financeira. Independentemente da meta escolhida, ela precisa ser clara. Quanto mais específica for, maior será sua capacidade de agir. Quando você define um objetivo com prazo, sua atenção muda, seu foco muda. Suas escolhas começam a seguir uma direção. Você deixa de agir aleatoriamente e começa a construir resultados de forma intencional. Mas existe algo ainda mais importante. Por trás de toda meta existe uma razão, e essa razão é o que sustenta você quando surgem dificuldades, porque a verdade é que desafios continuarão existindo. Haverá dias em que será mais fácil desistir, dias em que você questionará se vale a pena continuar, dias em que velhos hábitos tentarão voltar. É exatamente nesses momentos que sua motivação precisa ser maior do que seus impulsos. Por isso, faça uma pergunta sincera para si mesmo. Por que você deseja melhorar sua vida financeira? Qual é o verdadeiro motivo? Talvez você queira viver com mais tranquilidade. Talvez queira proporcionar melhores oportunidades para quem ama. Talvez queira deixar de sentir medo toda vez que surge um imprevisto.
Talvez queira construir uma vida mais estável. Talvez queira realizar sonhos que hoje parecem distantes. Não existe resposta certa ou errada, mas precisa existir uma resposta verdadeira. Porque quando existe um motivo forte, os obstáculos deixam de parecer tão grandes, as dificuldades deixam de ser desculpas e os desafios passam a ser etapas do caminho. Além disso, existe um princípio importante que merece reflexão. Grandes resultados, normalmente, começam com pequenas responsabilidades bem administradas. Muitas pessoas sonham com mais recursos, mais oportunidades, mais crescimento, mas ignoram aquilo que já possuem hoje. A transformação acontece quando você aprende a cuidar bem do que está em suas mãos agora, quando demonstra responsabilidade nas pequenas decisões, quando age com consciência, mesmo em situações simples, quando escolhe administrar bem aquilo que já recebeu. É nesse momento que você começa a construir uma base sólida para resultados maiores, porque prosperidade não é apenas uma questão de quantidade, é uma questão de administração, é uma questão de postura, é uma questão de responsabilidade, e tudo isso começa nas escolhas que você faz diariamente. Agora observe a trajetória que você percorreu. Você saiu da incerteza para a clareza, saiu da desorganização para o planejamento, saiu da intenção para a ação. E isso não aconteceu porque sua realidade mudou magicamente. Aconteceu porque sua forma de pensar começou a mudar. A verdadeira virada acontece primeiro dentro de você, quando você para de dizer "um dia eu resolvo" e começa a dizer "eu resolvo agora", quando para de esperar o momento perfeito e decide agir com aquilo que possui neste momento. Quando deixa de procurar desculpas e passa a procurar soluções, é exatamente aí que novos resultados começam a surgir. Por isso, ao terminar esta reflexão, não volte para a rotina sem tomar uma atitude concreta. Não permita que este momento se torne apenas mais uma inspiração passageira. Transforme esta decisão em movimento. Transforme este conhecimento em prática. Transforme este plano em ação, porque o futuro que você deseja não será construído pelas intenções que guarda na mente. Ele será construído pelas decisões que coloca em prática todos os dias. Lembre-se de tudo que você aprendeu. Enxergue a realidade. Elimine desperdícios. Defina prioridades. Crie proteção. Estabeleça metas. Fortaleça seu propósito. Esses passos, quando executados de forma consistente, criam uma nova direção para a sua vida financeira. E a melhor notícia é que você não precisa esperar mais um ano. Não precisa esperar uma oportunidade perfeita. Não precisa esperar as circunstâncias mudarem. Você pode começar agora. Seu próximo capítulo começa com uma decisão. E essa decisão está nas suas mãos. Escreva nos comentários. Meu dia 1 começa agora. Se esta mensagem fez sentido para você, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e continue acompanhando os próximos conteúdos. Porque uma vida financeira mais organizada, mais consciente e mais equilibrada não nasce da sorte. Ela nasce das escolhas que você faz a partir de hoje. Agora, escute a música criada a partir deste ensinamento e permita que sua mensagem seja absorvida pelo seu subconsciente. Se gostar, explore nossa playlist completa. São músicas desenvolvidas para reforçar crenças fortalecedoras, estimular a ação e ajudar você a alcançar uma vida mais próspera e realizada. Passei tanto tempo olhando sem enxergar, vendo o dinheiro chegar e depois escapar. Promessas guardadas pra um outro amanhã,
Mas o amanhã chegou e eu fiquei no mesmo lugar. Foi quando eu parei e decidi encarar a verdade que eu tentava evitar. Cada número escondia uma direção. Eu descobri que a mudança começa na decisão. Não vou mais andar sem saber onde vou. Não vou deixar o acaso escolher por mim. Hoje eu assumo o controle da minha história e tudo começa aqui. Meu dia começa agora. Eu não volto mais pra trás. Cada escolha que eu faço hoje constrói o futuro que eu quero encontrar. Meu dia começa agora, com coragem pra recomeçar. Não é sorte, não é acaso, é decisão pra prosperar. Cortei aquilo que só me fazia perder, pesos invisíveis que me impediam crescer. Cada passo pequeno abriu espaço pra ver que o que sobra hoje pode me fortalecer. Agora o dinheiro tem um destino real, nada fica perdido no caminho. Afinal, primeiro protejo aquilo que quero construir, porque quem cuida do pouco aprende a evoluir. Eu já não dependo só da motivação, criei estrutura pra continuar. Mesmo nos dias difíceis da caminhada, eu escolho não parar. Meu dia começa agora, eu não volto mais pra trás. Cada escolha que eu faço hoje constrói o futuro que eu quero encontrar. Meu dia começa agora, com coragem pra recomeçar. Não é sorte, não é acaso, é decisão pra prosperar. 90 dias podem mudar uma vida quando existe clareza e direção. Um objetivo de cada vez, transformando o sonho em realização. O caminho não nasce